alcance com o advogado e professor universitário Argemiro Nascimento. Contraponto. Bom dia, Dilson. Bom dia, Ana. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Fernando. Tudo em paz. Só um detalhe, vocês falando sobre Carlos Gardel. Carlos Gardel era francês, né? Ele não era argentino. Nasceu em Toulouse, né? Foi muito cedo para lá. E os argentinos dizem que toda vez que ouve uma música de Carlos Gardel, principalmente El Caminito, né? Eles sempre dizem assim, né? Tá cada dia cantando melhor. Eu sou tão fanático dos Carlos Gardel, certo? Que morreu tragicamente de um acidente de avião. Não sei se foi no México, na Colômbia, um lugar desse aí. Então o pessoal diz que ele canta cada vez melhor. Mas o Uruguai diz que ele é uruguaio. É uruguai, Todo mundo reclama. Não reclama, mas ele é francês. A nacionalidade ele de Carlos Gardel. na França, se não me engano. Pode confirmar aí depois. Vamos lá. Terrivelmente distante do STF. Desde a aposentadoria do ministro Aurélio dos Quadros do STF, ocorrido no último mês de julho, foi indicado o terrivelmente despreparado André Mendonça para ocupar a vaga. Pessoa de confiança de Bolsonaro, precisa ser aprovado pelo Senado Federal, porque assim exige a Constituição Federal. E até a data de hoje nem foi sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. E pelo andar da carruagem não vai ocorrer tão cedo. Inclusive a CNN informou que o Alcolumbre disse que só vai fazer a sabatina dele em 2023. O senador Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, é responsável em definir a data da sabatina perante os demais senadores. Não se posicionando oficialmente sobre a data desta sabatina, as especulações sobre a demora se alastram. No entanto, fazendo um exercício cronológico dos fatos, se pode apontar as razões dessa demora. Ainda no primeiro ano do governo de Bolsonaro, para agradar a ala evangélica que o apoia, afirmou que um dos ministros do STF que escolheria após a aposentadoria de um deles seria um, entre aspas, terrivelmente evangélico, para ocupar uma das 11 cadeiras da Corte Máxima. Como Bolsonaro é tosco, ele acha que a religião professada é condição para ser ministro do STF, quando na verdade o escolhido pode ter qualquer religião, mas ao entrar no prédio do Supremo, a religião deve ficar do lado de fora, pois os julgamentos devem se pautar pelos diplomas legais e não pela formação religiosa. O indicado então foi André Mendonça, oriundo dos quadros da Advocacia Geral da União, ao qual chegou à condição de chefe desta instituição pelas mãos de Bolsonaro, e logo depois assumiu o Ministério da Justiça, com a saída do ex-juiz e atual mega empresário Sérgio Moro. Quando ainda estava na AGU, ou seja, a Advocacia Geral da União, dava suporte jurídico aos desacertos dos seus colegas de ministério, e assim continuou quando chegou à pasta da Justiça. Entre suas atuações, foi de abrir processos à torta e à direito, com base na Lei de Segurança Nacional, a qualquer manifestação contra o seu chefe, o Bolsonaro, quando não assinava petições endereçadas ao STF na defesa dos atos de ministros do Poder Executivo, fato inclusive inédito e ilegal. Burocrata sem brilho, por onde passou, já chamou Bolsonaro de profeta. Seu fanatismo político só não é pior do que o seu despreparo técnico. Não há nada no mundo jurídico relevante ou que possa ser levado em consideração para ocupar um cargo tão importante como o do ministro do STF. Está lá apenas por ser evangélico e dizer amém, sem trocadilho, é claro, ao presidente da República. E só. Lava-jatista de 4 costados não tem simpatias no meio político, em razão de endossar as práticas da turma de Curitiba. Nos meses que ocupou a pasta da Justiça, nada fez contra os atos dos extremistas bolsonaristas contra as instituições da República. Mal fez uma nota quando o STF foi alvo de fogos de artifícios lançados contra o prédio, mas era rápido quando havia qualquer manifestação contra Bolsonaro. Com este currículo nada abonador, não é de estranhar a demora de ser sabatinado no Senado. Na última semana, 2 senadores ingressaram com um mandado de segurança no STF, solicitando o andamento do processo de avaliação de sua postulação ao cargo de ministro desta corte. Em decisão acertada e irretocável, o ministro Lewandowski arquivou a empreitada dos 2 políticos. Não compete um poder interferir em assuntos interna corporis de outro poder. Não há nada do ponto de vista legal que obrigue o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado a marcar a data da avaliação da escolha de Bolsonaro. Ao que parece, a demora em preencher a vaga do STF está no fato de fritar o indicado pelas razões já ditas aqui. É uma conversa que rola de que a bancada evangélica não está nem um pouco satisfeita com a demora da indicação do André Mendonça. E já estão começando, inclusive, a atacar os ministros da Casa Civil e das Comunicações, pondo a culpa neles pelo atraso na indicação do terrivelmente evangélico, como se isto fosse condição para vestir a toga de ministro do STF. Sabe-se, pelo que se noticia na imprensa, que se fosse hoje a sabatina, o André Mendonça não passaria. Não tem a maioria entre os senadores.
Outra história que circula é de que o escolhido seja forçado a desistir da postulação e Bolsonaro escolheu um outro, que tenha mais simpatias no Senado, mais palatável e menos subserviente ao presidente da República. E que também se diz para não passar vergonha o presidente da República de ser recusado pelos políticos, alguém escolhido por eles para ocupar um cargo, uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Situação essa de não ser escolhido pelo Senado seria uma situação inédita desde os tempos de Floriano Peixoto, o segundo presidente da República, ainda no longínquo século XIX. No entanto, uma coisa é certa: o André Mendonça é uma péssima indicação. Sem nenhum brilho intelectual e jurídico, não tem cabedal para ser ministro do STF. O Bolsonaro, inclusive, já ordenou que, uma vez com a toga de ministro, ele terá que jantar uma vez por semana com ele. E orar também uma vez por semana em uma das sessões do julgamento da corte. Imagine. E o André confirmou. Só por estas duas cobranças já faz o ser inepto para ocupar a vaga de Marco Aurélio. Então, o André Mendonça, além de ser extremamente despreparado, não tem brilho nenhum, é uma estrela apagada, né? É um burocrata na vida toda, mas assim, daqueles que passa longe. E a notícia que saiu hoje na CNN é que o Davi Alcolumbre só vai pautar ele no ano de 2023, apostando de que Bolsonaro vai perder as eleições e vão botar outro no lugar dele. É o que eu tenho a dizer. Bom dia a todos e até a próxima segunda-feira.